Glenn Greenwald voltou. Tinha muita gente que estava achando estranho, reclamando que como que um jornalista que tinha 6 GB de conversas ilegais e criminosas mostrando as entranhas da organização criminosa criada por Alexandre de Moraes dentro do STF, do TSE, de repente tinha ficado em silêncio. Será que ele ficou com medo? Será que Moraes conseguiu intimidá-lo ao ponto dele abrir mão de reportar e soltar mais artigos sobre as conversas? Não. Glenn Greenwald estava se preparando para vir para a guerra. Ele teve 2 participações, né, duas aparições recentemente em um podcast, e a outra ele sozinho falando, onde ele soltou bombas e disse coisas que com certeza vai deixar Alexandre de Moraes e a organização criminosa com muito medo. Dizendo ele tem muito mais para ser soltado, e ele não parou só no Alexandre de Moraes. Falou abertamente outras coisas que com certeza são bombásticas e podem inclusive incorrer na sua prisão. Vamos assistir os melhores trechos, os trechos bomba da participação do Glenn Greenwald. É rapidão. Tem alguma coisa aí para colocar desses arquivos que foram? Não. É tudo na primeira página do Folha, que realmente tem um grande impacto. O primeiro é outra coisa que isso muitas vezes acontece, que quando essas pessoas não sabem que você tem, eles se defendem, já saem para se defender sobre o que você está mostrando, não é isso? Eles vão falar coisas que não é verdade, que é falso, não sabendo que vocês têm provas que podem mostrar na hora que eles disseram, que eles disseram é falso. Quando o Alexandre de Moraes manifestou sua própria defesa, também Gilmar Mendes e Luiz Barroso e outros ministros do STF defendendo Alexandre de Moraes. Mas uma das coisas que ele disse é que tudo o que ele fez nesse sentido, comunicando com o TSE, pedindo... O que era o conteúdo, só para a pessoa entender? Vou explicar daqui um minuto. Tá. Só que ele disse que tudo foi documentado no processo público, ele não estava escondendo nada. Certo. Só conseguimos provar muito rápido que isso era mentira, que tinha 3, 4, 5 processos pelo menos. Ok, aqui ele explica que tem muita coisa ainda para soltar e que eles seguram justamente esperando que o outro lado fale uma mentira e eles tenham nas próprias gravações a prova de que aquela mentira foi falada. Acho que nunca foi documentado, então de desmentir na hora. Ao contrário de soltar tudo de uma vez, que aí a pessoa já constrói a defesa dela baseado... Bom, agora outro trecho. Aqui, pra mim, excelente, onde ele fala abertamente, cara, e ele é de esquerda, hein? Ele fala abertamente que o judiciário brasileiro soltou o Lula propositalmente pra derrotar Bolsonaro. É como se houvesse um complô. Isso é o Glenn Greenwald falando, tá? Trump foi censurado quando ele era o presidente eleito dos Estados Unidos. No Twitter, né? O Twitter, Facebook e Google. Ah, também? Os 3. E depois disso, eles tentaram prender ele. O plano do Partido Democrático, a mídia, era vamos prender ele para impedir ele de ser candidato de novo. Então, é exatamente a mesma coisa acontecendo aqui no Brasil. Ou seja, que pessoas têm medo genuíno do movimento Bolsonaro. Em parte porque Bolsonaro ganhou com milhões de votos. Ele ganhou com facilidade contra Haddad e Manuela Dávila. E a última eleição foi muito equilibrada, voto a voto. Poucos votos depois de tudo que eles fizeram contra Bolsonaro. E como eu disse, eu acho que a única pessoa que conseguiu ganhar Bolsonaro era Lula. E por causa disso, eles não saltaram Lula por causa da minha reportagem. Eles saltaram Lula usando a minha reportagem como pretexto, porque eles saberam que a única pessoa que tinha chance de derrotar Bolsonaro era Lula. Senão, Bolsonaro reeleito. Seria reeleito sem problema nenhum. Basicamente, ele acabou de falar que houve um complô do judiciário para impedir Bolsonaro de ser reeleito e soltaram um condenado criminoso para poder fazer isso. É isso que ele disse? Foi, é isso que ele disse. Eu não tinha nenhuma outra pessoa que tinha capacidade de desafiar ele. Eu acho que só Lula. Lula ainda tem uma grande conexão com o povo, obviamente. Então, e o Bolsonaro tem grande carisma, também Lula tem. Então, eu acho que eles têm um objetivo político de derrotar o movimento Bolsonaro. Eles não têm confiança que eles conseguem fazer isso dentro das regras democráticas. Que afirmação, hein? Dentro das regras do jogo. Então, aqui no Brasil, você sente que tá acontecendo isso mais do que o normal? Alguma ideologia política, ela tá dominando a narrativa, assim? E escondendo ou mudando? Porque a gente tá vendo agora queimadas muito fortes aqui, né? E a gente tinha a mídia tratando de um jeito e hoje parece tratando de outro jeito o mesmo problema, um problema maior. Você sente uma diferença em relação a isso? Eu acredito que a mídia, a grande mídia no Brasil, sempre era bem corporativa, ou seja, que controlado pelos mesmos interesses industriais, bem ricos. Essa grande imprensa, os donos dessa grande mídia? Sim, tem a mesma ideologia, o mesmo interesse, mas sem dúvida nenhuma, com a eleição do Bolsonaro,
tudo mudou e se tornou pior ainda. Porque agora eu acho que muitos jornalistas não estão acreditando mais que sua missão é uma missão jornalística. Isento. Acho que tem uma objetivo, uma missão em cima disso, que é destruir o movimento Bolsonaro. Agora, o último vídeo, Glenn Greenwald afirmando que está sendo ameaçado para não soltar o restante, o que mais ele tem nas conversas nos 6 GB. Visto Oeste e outros que ele queria banir no internet, ele disse: procura evidência da crime. Isso vem do chefe de gabinete de Alexandre de Moraes. E quando a TSE voltou e disse que, infelizmente não conseguimos encontrar nenhuma evidência da criminalidade, a resposta foi: usa a criatividade. Ou seja, que seja criativo de criando um crime, mesmo que não existe. Então, tem muitas revelações dentro dessa primeira 10, 11 artigos que já foram publicados nas primeiras 2, 3 semanas, que já tem muita evidência de coisas que exigem e merecem muito mais investigação e debate do que até hoje aconteceu. Obviamente, essa reportagem tinha um grande impacto em vários sentidos, fortalecendo a ideia que Alexandre de Moraes está abusando do seu poder, passando limites, fortalecendo a crença de alguns setores que ele deveria sofrer impeachment. Mas eu acho que todo o material que já publicamos, na realidade, tem uma importância ainda maior do que até hoje foi percebido, porque tem muitas instituições protegendo Alexandre de Moraes, tentando minimizar o impacto da reportagem. Também quero falar, não paramos da reportagem. Mesmo que tinha algumas semanas desde que publicamos mais um artigo, não é porque estamos sendo ameaçados. Na realidade, estamos sendo ameaçados. Uma das coisas que Alexandre de Moraes fez na primeira semana é que ele incluiu não só as fontes, as supostas fontes, os fontes que eles acreditam que eram nossas fontes, mas também incluiu a Folha de São Paulo e os 2 jornalistas assinando o material, o Fábio e eu, dentro do inquérito criminal sobre fake news. E já... Rapaz, eu não sabia disso não. Alexandre de Moraes colocou a Folha de São Paulo no inquérito das fake news. Tinha a reportagem ontem no Globo que a delegacia do Polícia Civil que está investigando recebeu uma ordem de entrar em contato não só com as fontes que eles suspeitar são as fontes, mas também com os jornalistas. Mas mesmo assim, sendo ameaçado, nunca na minha carreira eu parei por causa de ameaças. E nunca vou ser impedido por isso, porque eu entendo meus direitos como jornalista, e o minuto que o jornalista está intimidado pelas ameaças, não é mais um jornalista. Um jornalista tem que enfrentar esses riscos, porque o trabalho dos jornalistas é enfrentar os mais poderosos. E obviamente, quando está publicando os segredos de poderosos que eles não querem o público soubesse, eles vão reagir de uma forma muito agressiva, e estou esperando isso, eu já vi isso várias vezes, e jamais isso pararia a reportagem. Então, ainda estamos trabalhando com outro material, com outra reportagem, que ainda eu acho é bem importante. Só que é sempre o caso que algumas reportagens no começo é um pouco mais fácil, porque todo o material no arquivo é suficiente para explicar o que aconteceu, mas muitas vezes tem uma parte do material não é completado, e essa exige que você tenha jornalismo lá fora do arquivo, falar com fontes, fazer investigações, tentar entender exatamente o que aconteceu. Esse processo está continuando, eu estou trabalhando essa coisa, outras pessoas na equipe jornalística ainda estão trabalhando, então nós não paramos, nós não desaparecemos. Eu entendo a falta de paciência. Quero mais. Mas infelizmente eu... Bom, aqui ele fala, né? Tá sendo ameaçado, não vai parar, tem muito mais para ser publicado ainda. Não tem condição do Moraes se manter no poder. Não tem condição. Esses senadores que até agora não se posicionaram vão entrar para a história como senadores, vou publicar de novo aqui, ó. Vão entrar para a história como senadores que deixaram o Brasil virar uma ditadura. Os senadores que não defenderam os seus eleitores. Isso mesmo, são senadores que não defenderam seus eleitores. São esses aqui, ó, até agora, aqueles que se recusam a se posicionar. São esses senadores, os senadores que se recusam a se posicionar, as pessoas que até hoje estão do lado do Alexandre de Moraes. Se está indefinido ainda, a gente já sabe o que lado que essa pessoa tá. Então fale com seu senador. É só entrar nesse site aqui, ó, votossenadores.com.br. Você vai clicar no link lá do seu senador embaixo e vai poder falar com ele nas redes sociais, no gabinete, por e-mail. Vamos agilizar, galera. Não perca o foco. Vai vir mais bomba contra Alexandre de Moraes. Então a gente tem que aproveitar esse momento, que é a única oportunidade que a gente teve até hoje. Abraço.
Eleições. Polícia Federal prende 19 candidatos com mandatos de prisão em aberto. As operações aconteceram em vários estados do país e envolvem políticos de diferentes partidos. Vou trazer aqui para vocês as principais informações do dia de hoje. Lembrando que é muito importante você deixar o seu like e compartilhar essa informação nas suas redes sociais. Informação urgente já na sua tela. Atenção, deputado Gustavo Gaia confirmou presença na manifestação para o impeachment de Moraes no dia 29 de setembro em BH. Uma manifestação no reduto eleitoral de Rodrigo Pacheco, que vai sentir a pressão do povo mineiro, que colocou esse covarde lá em Brasília, e ele vem ajudando o ministro Alexandre de Moraes com essas decisões absurdas. Continuando, urgente, a advogada brasileira contratada como representante legal do X desiste do cargo. Segundo a advogada, ela desistiu da posição por questões estritamente pessoais. X luta contra o tempo para achar um novo representante e cumprir ordem de Moraes em 24 horas. Bomba! Hacker revela que foi contratado por Gilberto Kassab para hackear Bolsonaro e investigar Adélio Bispo em maio de 2018. Patrick César da Silva Brito fez essa denúncia em entrevista à rádio Auriverde. A acusação é grave e exige uma investigação rigorosa pelas autoridades. Meus amigos, prestem atenção nessa informação. Urgente, Bolsonaro diz que a Polícia Federal tirou sua segurança nos aeroportos, seu carro blindado e suas armas. Eu tenho 3 mulheres dentro de casa. Minha esposa, filha e minha enteada. Se alguém invadir, eu não tenho como nos defender. É uma perseguição absurda pela PF do Moraes e do Lula. A vida do presidente Bolsonaro está em jogo. Vocês sabem muito bem como a esquerda, o sistema age para tirar aquele que vem atrapalhando os poderosos de Brasília. Tirar isso tudo dele. Qualquer um pode armar para cima na vida do presidente Bolsonaro e acabar com ele. Igual tentaram em 2018, que tem envolvimento com o PSD de Kassab, que está aliado com impeachment do Moraes, que não deixa passar, o partido todo do PSD está junto, e é assustador o que acontece nesse país. Preste bem atenção aqui na denúncia gravíssima, é a vida do presidente Bolsonaro em risco. Lembrando vocês que a campanha eleitoral nas municipais que vem acontecendo, o Bolsonaro viajou o Brasil inteiro. E o Lula falou que tá com medo de insegurança, isso e aquilo. O presidente Bolsonaro precisa tomar muito cuidado, porque um novo atentado pode acontecer. A gente está vendo isso lá nos Estados Unidos. Terceiro atentado contra a vida de Donald Trump, que está liderando a corrida nos Estados Unidos. É assim que a esquerda e o sistema age para tirar aqueles que estão no caminho. Preste bem atenção aqui e me ajude a compartilhar. Olha o que aconteceu. Agora eu vou entrar em detalhe para não prejudicar mais a pessoa, né? Tem um aeroporto no Brasil, tinha um agente da Polícia Civil. Eu passo uma vez, talvez 2 nesse aeroporto. Hoje da Polícia Federal não me atender mais. O que era atender? Na porta do avião me cumprimentava e levava para a sala especial e depois me levava para embarcar no avião. Porque eu não posso ficar no meio do aeroporto ali, porque a multidão em cima da gente, a grande maioria favorável da gente. Raramente alguém fala contra, mas tumultua o dia a dia do terminal do aeroviário ali. E agora foi proibido. Nesse último agora, posei lá, fiquei num canto meio que escondido ali. Fiquei num canto meio que escondido, porque não podia mais ser atendido por um agente da Polícia Civil daquele estado. E a PF do Alexandre de Moraes, ou do Lula, né? Comigo tudo é interferência lá atrás. Nunca comprovaram nada. Agora é escancarado. Perseguição. Quando perseguiram o Pitório, quando eu vim pro Brasil, tinha 2 carros blindados fornecidos pela presidência. Tiraram o carro blindado de mim. A Polícia Federal foi na minha casa e tirou minhas armas. Eu falei pro delegado, né? A primeira busca e apreensão, cartão de vacina. Eu não tenho essa pipoca, pô. Foi lá, pegaram minhas armas. Eu falei, olha, eu tô com 3 mulheres em casa, minha esposa, minha enteada e minha filha. Eu mudei de casa agora. Lá uma invasão, tá? Pagava aluguel R$12 mil, uma invasão. Como é que eu vou me defender à noite? Não tenho carro blindado, não tenho armas, e dos meus 8 pessoas que eu tenho à minha disposição, 5
foram impedidas, estão com tornozeleira, impedidas de conversar comigo. Complicada a situação, perseguição absurda. Absurda a perseguição. Não se justifica isso. Querem esconder o quê? Eu tenho certeza que vocês querem esconder. Né? Eu acho que brevemente botaremos isso na mesa. Afinal de contas, a gente não pode viver com tanta censura no Brasil. Com a censura de uma pessoa que censura e fica ameaçando, vou te prender. O presidente Bolsonaro desceu o cacete em Kassab do PSD, mesmo partido de Pacheco, que impede a abertura do impeachment do ditador. Esse é um sorrateiro perseguidor e pode estar envolvido com Adélio. Entra o Kassab na CPMI, que é secretário de São Paulo aqui, do governador. O Kassab determinou que todos os seus deputados e senadores votassem contra Jair Bolsonaro, favorável ao relatório, para me indiciar na CPMI, para que ele mantivesse 3 ministérios no governo Lula. Então o Kassab terminou para que seus deputados e senadores do PSD votassem pelo indiciamento de Jair Bolsonaro, independente de provas. Eu não fui convidado nem convocado para a CPMI, senão ele perderia 3 ministérios. Esse é o perfil, né? O Kassab bem representa o caráter do velho político brasileiro. E essas pessoas presas 17 anos, e também esse que morreu, o Crezão, seu Kassab, só tem responsabilidade nisso. Que se o teu partido tivesse feito um trabalho isento na CPMI, a exemplo do procurador agora, que desmonta a CPMI, com toda certeza não teríamos essa barbaridade toda lá. Mas vocês, para atender a narrativa do PT, que a direita é golpista e é terrorista, você, Kassab, manda os teus parlamentares do PSD votar favorável ao relatório. Então você não tem como buscar a verdade, buscar dias melhores para o seu país, se você não tiver o João 8,32 na cabeça. E conhecer a verdade você... Ora, Moraes, senadores do PSD temem perder capital político e a pressão popular cresce cada dia. A hora é agora. Pressione o PSD ou defende a liberdade ou serão varridos do cenário político. Os senadores do PSD, eles vão se mobilizar por, talvez, perda de capital político. O que a gente faz no bastidor? A gente fala com vereadores, com prefeitos que estão no nosso alcance, de pessoas que apoiam o movimento Fora Moraes, para eles começarem a publicar vídeos nas redes sociais. Isso começou agora, começou ontem. O próprio Gayer já repostou um vídeo que veio lá de Santa Catarina, e a gente está fazendo isso. A gente está trabalhando para conscientizar. O Nicolas Ferreira está falando sobre isso. Vários deputados estão se mobilizando com relação ao PSD, que é a base do regime. Uma das bases do regime. Mas, ao mesmo tempo, você tem que levar o custo desses caras. A hora que o cara começar a fazer equação, falar, opa, tô perdendo capital político aqui, preciso fazer o que é certo, porque eu tô num ponto neutro diante da ditadura, aí você começa a conseguir, não pelos motivos certos, porque o cara ele tá só querendo manter ou preservar algum tipo de influência ou poder ou controle, mas você tá conseguindo colocar o cara numa berlinda onde ele toma uma decisão correta por qualquer motivo que seja. Não precisa ser o mesmo que o seu. Não é pela Débora, não é pelo Alan dos Santos, não é pelo Daniel Silveira. É porque o cara quer manter o poder dele, quer ser reeleito, então ele vai fazer o discurso do momento e vai apoiar a pauta do momento. O Senado Barroso fica indignado com os presos do dia 8 que não aceitaram fazer o acordo, que tinha como exigência a admissão de culpa. Mais da metade de 1.200 presos não aceitaram. Parece uma manifestação ideológica de ser condenado no lugar de aceitar a proposta. Por que será, hein, Barroso? Porque são pessoas inocentes? Complicado, né? De não persecução penal, como destacado pelo ministro André, pelo ministro Alexandre, é uma importantíssima inovação que diminui as pressões sobre o sistema de execução penal e sobre o sistema prisional. E aqui eu gostaria de fazer uma observação com os dados que me foram fornecidos pelo ministro Alexandre de Moraes, que boa parte da sociedade desconhece e talvez alguns dos próprios interessados. É que nos julgamentos do 8 de janeiro, houve uma quantidade de casos, pouco mais de 200, de cometimento de crimes mais graves e que estão sendo julgados pelo plenário. Porém, houve a oferta, nosso procurador-geral poderá confirmar, de mais de 1.200 acordos de não persecução penal. E mais da metade, e o acordo de não persecução penal oferecido pelo Ministério Público era em termos bastante moderados. Uma multa de R$5.000 para quem pudesse pagar. Em segundo lugar, 2 anos sem utilização de rede social e um curso de formação democrática no Ministério Público. Esse era o acordo proposto. E mais da metade dos 1.200 não aceitaram o acordo até agora.
Portanto, é uma opção, as pessoas têm o direito de fazer as suas escolhas na vida, mas para deixar claro que esse mito de que é um conjunto de pessoas inocentes, úteis, que estavam lá sem saber bem o que estava acontecendo, estão recusando o acordo de não persecução penal que envolve a devolução do passaporte e a retirada da tornozeleira. Portanto, parece claramente uma manifestação ideológica de permanecer preso ou ser condenado em lugar de aceitar uma proposta de acordo que me parece bastante moderada. Confirma, certo, doutor Paulo? Confirmo exatamente isso. A informação é precisa. Para minha surpresa e surpresa de toda a equipe, mais da metade não respondeu à proposta de acordo. Podemos renovar a oferta? Com certeza. Fica renovada a oferta a mais de 600 pessoas que preferem responder à ação penal em lugar de aceitar um acordo que é em bases bastante moderadas oferecidas pela Procuradoria-Geral da República. Urgente, Pablo Marçal admite que usou ambulância após cadeirado para fazer cena. Não precisava daquela ambulância lá. Eles queriam fazer uma cena. Tava para ir correndo para o hospital. Eu assim na maratona do Flamengo? Eu não precisava daquela ambulância lá. Eles queriam fazer uma cena, esse povo aí. Dava para ir correndo pro hospital. Não é insuportável. Só que aqui tá o segredo. Cadeirado deu de menos do que a gente tá sofrendo com esses caras. Eu tomo mais 10 dessas por semana, se for o caso. Mas não a regra. Pra quem não é bobo aqui, sabe ler, eu dava conta de segurar aquela cadeira, eu dava conta de agredir aquele cara, dava conta de tudo, mas fiz questão de levar pra sentir mesmo, de verdade. Pra mostrar, porque esse período não é período de proposta, aprenda a jogar. Esse é um período de mostrar quem as pessoas são. Meus amigos, preste bem atenção então na informação do dia, que é a Polícia Federal fazendo um trabalho que o povo pede. Desde atrás de quem tá usando VPN, entendeu? Rede social, tá indo atrás de criminoso. Preste bem atenção aqui nessa informação e me ajude a compartilhar. Eleições, Polícia Federal prende 19 candidatos com mandados de prisão em aberto. Entre os dias 17 e 19 de setembro, a Polícia Federal, a PF, prendeu 19 candidatos que concorreriam às eleições municipais que possuíam mandato de prisão em aberto. As operações ocorreram em diversos estados do país e os políticos presos representavam diferentes partidos, conforme divulgado pela própria Polícia Federal. Esses mandados de prisão estavam relacionados a uma série de crimes graves, incluindo dívida de pensão alimentícia, tráfico disso aqui, corrupção ativa, porte ilegal de arma de fogo, promoção de imigração ilegal abrangendo até menores de idade, estupro de menor. Na última quinta-feira, 18, o portal G1 revelou que havia 61 candidatos com mandados de prisão ainda ativos participando das eleições municipais. No entanto, pela legislação vigente no Brasil, um candidato com mandato de prisão em aberto não tem automaticamente seu direito de disputar as eleições bloqueado. Somente condenações definitivas, julgamentos por colegiados de juízes podem impedir alguém de concorrer. Em caso de dívidas de pensão alimentícia, mesmo uma condenação não retira o direito a participar da eleição. As dívidas de pensão não entram nas restrições da lei de ficha limpa, o que permite que os candidatos nessas situações sigam na concorrência. A lei aborda apenas condenações por crimes mais graves, aqueles que podem comprometer a idoneidade moral dos candidatos. E aí, meus amigos, informações importantes, informações atualizadas do dia de hoje. Pedir para vocês em deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. A gente volta a qualquer momento com mais informações.